Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Bem, graças a Deus. É sempre motivo de alegria por nós podermos estar na casa do Senhor, pois não há lugar melhor para nós estarmos do que senão na casa de Deus. Aqui nós somos guardados pelo Senhor, nós somos abençoados por Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com os irmãos para juntamente magnificar o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos jovens dessa igreja, o trabalho que eles têm feito ao Senhor. 14 anos já na presença do Senhor. Isso mostra o cuidado de Deus para com a vida dos jovens dessa igreja, e que assim Deus continue guardando e abençoando essa juventude até aquele grande dia. Quero agradecer também ao pastor Jair. Deus abençoe o pastor, o convite que nos foi feito, no nome de Jesus, a família do pastor, os filhos do pastor. Quero também louvar a Deus pela vida dos obreiros que estão aqui na tribuna, cada obreiro, presbítero, evangelista. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Trago também comigo a saudação do meu pastor Edevaldo da igreja, amém? Os irmãos recebem a saudação do meu pastor, amém? Amém. Amém. Então, graças a Deus. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quero também louvar a Deus pela minha família, minha esposa, meus filhos, que eu os amo. Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Minha esposa está me rindo para mim. Deus te abençoe. Me chamo no nome de Jesus. Amém, irmãos? Todos encontraram 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, glória a Deus. Irmãos, podem tomar o vosso assento. Se fosse para mim dar um subtema a esta mensagem, o tema seria o nosso propósito como igreja. Amém? Então, graças a Deus. Nós fizemos aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós vemos o texto que fora escolhido pela juventude dessa igreja para celebrar festa ao Senhor por mais um ano de existência. Nós lemos a carta do apóstolo Pedro, o capítulo 2 e o versículo 9 dessa carta. E nós sabemos que essa carta do apóstolo Pedro era uma carta de caráter universal. Ela é uma carta de caráter universal, porque ela não foi escrita a uma comunidade de cristãos num determinado local, mas ela foi escrita aos cristãos que estavam dispersos em um certo lugar. A carta de Pedro, ela não é semelhante às cartas do apóstolo Paulo, que eram cartas enviadas a igrejas locais ou a uma pessoa. Mas a carta de Pedro, ela é uma carta de caráter universal. E ela foi enviada aos cristãos que estavam dispersos na região da Ásia Menor. Eles foram quem recebiam ou queriam receber as cartas do apóstolo Pedro. E dentre esses cristãos havia judeus convertidos ao cristianismo, e havia também os gentios que se converteram ao cristianismo. E no decorrer da carta de Pedro, nós podemos perceber que durante a sua carta, em certos momentos, o apóstolo Pedro, ele se dirigia aos judeus, mas em outros momentos, o apóstolo Pedro, ele se dirigia aos gentios, como também em outros momentos, o apóstolo Pedro, ele se dirigia aos servos ou aos escravos,
como em alguns outros momentos, o apóstolo Pedro se dirigia aos casados, aos maridos e mulheres. E aqui no capítulo 2, e no versículo 9, nós podemos perceber que o apóstolo Pedro, ele está falando diretamente com os gentios. O apóstolo Pedro, ele está falando diretamente com aqueles que, segundo ao velho pacto, a velha aliança, não tinha comunhão com Deus, porque não era o povo da circuncisão, eram os gentios que não tinham comunhão com Deus. E eu acredito que quando os gentios pegaram essa carta, e quando eles leram a carta do apóstolo Pedro, e quando eles perceberam Pedro dizendo isso que nós lemos, no capítulo 2, no versículo 9, eu acredito que os gentios glorificaram a Deus de tal maneira que a adoração que era entoada a Deus pela vida dos gentios dava-se para ouvir de longe. Acredito eu nisso. Porque o que o apóstolo Pedro está dizendo para aquele povo, para aqueles irmãos, era algo muito forte. E ainda mais se levar em consideração de quem é que estava vindo essa declaração. Essa declaração não estava vindo de qualquer irmão, não. Não é que as palavras de um irmão da igreja ou de qualquer irmão não tenha crédito. Não, não é isso que eu estou falando. Tem crédito. Mas quem estava dizendo para aquele povo: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, era o apóstolo Pedro. E se os irmãos não sabem, o apóstolo Pedro, ele era um judeu bastante patriota e muito tradicional, muito conservador. Porque nós podemos observar pela Bíblia Sagrada, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, logo nós vamos perceber que Deus precisou trabalhar na vida do apóstolo Pedro, para que ele pudesse entender que o plano da salvação de Deus rompia as barreiras de Jerusalém, rompia os limites de Israel. Deus precisou trabalhar na vida do apóstolo Pedro para que ele pudesse enxergar e compreender que o plano salvífico de Cristo na cruz do Calvário era algo que ia muito mais além daquilo que ele imaginava. Isso tanto é verdade que quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, nós vamos encontrar lá para a altura do versículo 9, o apóstolo Pedro, na casa de Simão Curtidor, por volta do meio-dia, enquanto eles preparavam algo para comer. O apóstolo Pedro, com fome, diz-nos a Bíblia Sagrada que ele sobe ao terraço daquela casa. E uma vez que ele chega no terraço daquela casa, ele começa a orar a Deus. E enquanto Pedro estava orando a Deus, de repente ele teve um arrebatamento de sentidos. Deus arrebatou o apóstolo Pedro naquele momento e naquela ocasião. E diz-nos a Bíblia Sagrada que Pedro olhou para o céu e viu algo descendo do céu, como que um grande vaso. E quando chegou próximo dele, aquele negócio que era semelhante a um enorme vaso, ele se abriu como que se fosse um lençol atado pelas quatro pontas, e se abriu diante do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, olhando para aquela visão, ele percebeu que dentro daquele negócio havia animais, quadrúpedes da terra e aves dos céus que para os judeus eram considerados imundos, que judeus não tocavam, não comiam. E Pedro observou atentamente aquilo ali, até que de repente no céu ele ouve uma voz dizendo: Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Pedro respondeu dizendo: Senhor, nunca entrou coisa comum ou impura nos teus lábios. E o Senhor repreendeu a Pedro dizendo: não chames tu comum ou imundo aquilo que Deus purificou. E por 3 vezes essa
história, envia até a Jope, manda chamar um homem chamado Simão, está na casa de Simão Curtidor, e manda chamar ele porque ele há de anunciar uma coisa a vocês. E naquele mesmo instante, que chegou 3 soldados na casa de Simão Curtidor, o apóstolo Pedro sentado pensando naquela visão, imaginando o que deveria ser aquela visão, o Espírito Santo falou para Pedro: eis que 3 homens te buscam, levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E quando o apóstolo Pedro ele levanta e vai, e ele vai na casa deste centurião romano, a Bíblia nos diz que quando Pedro chegou na casa deste homem, Pedro já logo disse para ele: olha, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou associar-se a um gentio, mas Deus mostrou-me que não devo chamar comum ou impuro aquilo que Deus purificou. Então Deus trabalhou na vida do apóstolo Pedro para que ele pudesse entender e compreender que o plano da salvação de Deus rompia as barreiras de Israel. O plano salvífico de Cristo na cruz ia muito mais além daquilo que o apóstolo Pedro imaginava. E agora, uma vez que o apóstolo Pedro foi trabalhado pelo Senhor, Pedro então entendeu que o plano de salvação de Deus ia além. E uma vez que agora eles estavam em Atos capítulo 15, no concílio lá em Jerusalém, o apóstolo Pedro ele disse aos irmãos que estavam reunidos: olha, vós bem sabeis que Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem o evangelho da minha boca e fosse salvo. Pedro compreendeu e percebeu que os gentios eram amados por Deus, que os gentios estavam no coração de Deus, que Deus amava toda a humanidade e a salvação de Deus era para todos os homens. Então agora o apóstolo Pedro ele escrevendo aos cristãos dispersos na região da Ásia Menor. E Pedro, quando ele vai escrever aos gentios que estavam ali, Pedro ele escreve para eles dizendo: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acredito que uma alegria muito grande encheu o coração daqueles irmãos, porque se porventura eles estavam sendo tratados ou pensavam que era escória deste mundo, ou qualquer pessoa, e quem sabe andando com cabeça baixa, mas o apóstolo Pedro escreve dizendo: vocês não são qualquer coisa não, pode não ser israelita segundo a carne, mas tem uma coisa: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa e povo adquirido por Deus. E quando o apóstolo Pedro ele faz essa declaração aos irmãos dispersos na região da Ásia Menor, o apóstolo Pedro ele está também afirmando com essas palavras que a igreja do Senhor Jesus, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, agora assumiu o lugar que devia ser de Israel. A igreja agora é a sucessora de Israel, porque quando nós olhamos Pedro dizendo para os irmãos: vocês são geração eleita, sacerdócio real e nação santa, nós vamos perceber que era este o propósito de Deus para Israel. Era esse o propósito que Deus tinha para Israel. Quando nós lemos Êxodo capítulo 19, o versículo 5, o versículo 6, depois que Deus libertou Israel do cativeiro egípcio, e estando eles peregrinando pelo deserto, rumo a Canaã, rumo à terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, quando eles chegaram aos pés do Monte Sinai, o Senhor ele fala para Moisés dizendo:
E perceba Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e a casa foi cheia daquela glória de Deus, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada uma deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo de Deus foi quem foi derramado sobre a igreja, foi a unção que a igreja recebeu. Foi o batismo com o Espírito Santo, foi derramar o Espírito Santo de forma abundante na igreja, para podermos representar o reino de Deus na terra. Se não perceba que foi justamente isso que Jesus falou ao prometer o batismo com o Espírito Santo: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento, Jesus estava falando do Espírito Santo. Então ser-me-eis testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora aqui nós começamos a entrar em algo muito interessante, porque se o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para nos capacitar a sermos testemunhas de Deus na terra. E o apóstolo Pedro ele está dizendo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Veja, Deus nos fez tudo isso com nós dois tem um propósito: é para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, entenda em nome de Jesus Cristo, Jesus não te salvou apenas para você ser membro de uma igreja, vestir um terno bonito, usar uma Bíblia bonita, vestir um vestido bonito e andar por aí como qualquer pessoa, não. Mas o Senhor te salvou, te lavou, te remiu e te encheu do Espírito Santo de Deus. É para você proclamar a salvação de Deus à humanidade que está perdida e que está gemendo por salvação. E às vezes demora para nós entendermos, às vezes demora para a gente compreender o porquê de Deus nos abençoar com o poder do alto. Às vezes é gostoso, a gente vem para a igreja, entra dentro da igreja, o culto abençoado, tem o irmão louvando o hino e a gente ali sentado, o Espírito Santo vai, nos visita. É tão gostoso sentir a presença do Pai, e é gostoso falar em língua estranha, é gostoso ser cheio da glória de Deus, mas às vezes a gente não entende, irmãos, que Jesus está nos enchendo, Jesus está nos enchendo. Não é simplesmente para nós brincarmos de ser crente, mas é para nós sairmos aí fora e fazermos a diferença neste mundo que está em trevas. É por isso que tem crente que não recebe. Aleluia. É por isso que tem crente que não recebe, porque não está interessado em salvação de almas, porque não está interessado em se comprometer com as coisas de Deus. E vem para a igreja e não recebe porque não está interessado. Mas em nome de Jesus, que nesta noite Deus derrame no teu coração fome por salvação de almas. Se você até hoje nunca orou pedindo para Deus fazer de você um ganhador de almas, você vai sair daqui falando: Senhor, eu quero almas, dai-me almas, ó Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós precisamos exercer, nós precisamos exercer aquilo pela qual nós fomos chamados. O mundo está clamando por salvação. Nós percebemos um teatro aqui, e durante este teatro Deus estava me tocando de uma maneira tão forte. No momento que aquela irmã representando uma jovem drogada, eu lembrei-me da ocasião de um jovem que eu conheço.
pedindo ajuda, clamando, me ajuda, gritando por socorro. E a gente não é sensível para perceber quantas pessoas buscando ajuda, sem saber os lugares que estão indo, sem saber os lugares que estão buscando ajuda. São vidas que estão clamando por socorro, mas não sabem a quem clamar. Estão como que gritando ao ermo. Lembrei-me de uma matéria que eu vi no jornal. E se porventura alguém aqui viu, vai lembrar do que estou falando, que é algo muito recente. Aconteceu no nosso Brasil, lá no norte do nosso país. Lá no lugar retirado da cidade, lá no meio da fazenda, no mato, lá longe, só tinha aquela casa e os matos em volta. E passou no jornal, e passou até mesmo em jornal de sites evangélicos. Aconteceu, de manifestações sobrenaturais acontecer naquela casa. Era coisas que acontecia, pedra que caía de tudo que era lado, com a porta fechada, a janela trancada, mas surgia pedra e caía e voava. Era uma família composta, pai, mãe, 3 filhos. E de repente uma das meninas ficou possessa. E tendo ficado possessa, o espírito que entrou nela levou aquela menina, não sei de que forma, para cima daquela casa. E de repente o telhado, a eternite, quebrou, a menina caiu lá dentro. Mas o espírito voltou a levar aquela menina para cima e ela cai novamente. E aquela família estava clamando por ajuda. Aquela família estava clamando por socorro. Sabe quem foi socorrer aquela família? Paz, meus irmãos, o centro espírita que havia próximo daquele lugar. Foi quem foi lá para estender
E Daniel, da mesma forma, como um bom judeu que ele era, ele observava bem essa prática de 3 vezes ao dia orar ao Senhor. Só que fato interessante, eu não sei se você algum dia ficou curioso para saber o porquê, mas o fato interessante é que Daniel ele subia, ele abria janelas do seu quarto e ele orava para a banda de Jerusalém. Ele orava para a banda da onde estava Jerusalém. Eu não sei se você algum dia perguntou para Deus, mas por quê? Por que ele orava para a banda de Jerusalém? Porque ele fazia assim. Não bastava ele dobrar o joelho, colocar a cara no chão apenas e orar, olhando para o chão. Porque ele orava para a banda de Jerusalém. Aí, para nós entendermos, nós precisamos voltar um pouco ao templo e lembrar que na consagração do templo que havia em Jerusalém, o rei Salomão ele orou a Deus antes de consagrar aquele templo. E ele
sabemos como era a estrutura. Mas eu digo bela pela sua forma que serviam ao Senhor. Uma igreja forte, uma igreja grande, uma igreja formidável. A primeira igreja a enviar missionários ao campo. Mas quando nós olhamos para esta igreja tão gloriosa, tão forte, tão abençoada por Deus, é interessante nós percebermos que as pessoas que foram usadas pelo Senhor para levar o Evangelho a Antioquia, para que aquelas vidas conhecessem o Evangelho, para que aquelas vidas conhecessem ao Salvador Jesus, é interessante nós percebermos que os indivíduos que pregaram a palavra lá eram pessoas anônimas, pessoas desconhecidas. A Bíblia não fala o nome das pessoas porque nem mesmo Lucas sabia o nome dessas pessoas. Eram pessoas totalmente desconhecidas dos apóstolos em Jerusalém, desconhecidas, quem sabe, da igreja. Não eram pessoas com grande conhecimento teológico, não, mas eram pessoas que, quando saíram de Jerusalém por causa da perseguição, eles não saíram amedrontados, eles não saíram rebelados contra o Pai, não, mas eles saíram com uma determinação. As pessoas precisam ouvir o Evangelho que eu ouvi, as pessoas precisam ouvir a palavra que eu ouvi, as pessoas precisam conhecer a Jesus que eu conheci. Eram pessoas desconhecidas, eram pessoas que ninguém sabia o nome. Eu quero dizer para você, talvez você pode não ser obreiro, pode não ter cargo, pode não ser nada, não saber pregar, mas Deus pode usar a tua vida para trazer multidões aos pés de Cristo. Basta nós crermos e buscarmos ao Pai. Porque foi para este propósito que o Senhor derramou o Espírito Santo dele sobre a igreja. E foi este o propósito que o apóstolo Pedro ele fala, pela qual Deus nos fez sacerdócio real diante do Senhor. É para anunciarmos as virtudes do Pai. É para pregarmos a palavra do Senhor. Eu pergunto a você que me ouve nessa noite: será que nós estamos cumprindo com o nosso propósito como igreja? Será que nós estamos exercendo o nosso propósito como igreja? Será que nós estamos praticando aquilo que a Bíblia nos diz para praticarmos? Ou será que a gente vem para a igreja, ouve um pregador, ouve um pastor? Deus usa, Deus fala. A gente sabe a verdade, eu preciso pregar, preciso anunciar, preciso evangelizar.